Hare Krishna, muito bom dia a todos e a todas que nos acompanham aqui pelo Facebook da ISCOM Rio de Janeiro. Espero que esteja, acho que está tudo ok, tudo funcionando. Deixa eu confirmar aqui pelo celular, enquanto o pessoal vai chegando. Aparece aqui tudo normal. Então, eu me chamo Goura Krishnadas, sou discípulo de Chandramukha Swami, residente aqui do Templo Rio de Janeiro, e sou natural lá de Belém do Pará, onde eu conheci os devotos. Então, enquanto o pessoal vai chegando, eu vou cantar a canção que Prabhupada nos instruiu a cantar sempre antes de iniciarmos a nossa leitura, certo? Chamado Jayarada Madhava. Deixa eu pegar aqui o instrumento. Jayarada Madhava Jaya Kunja Bihari Jayarada Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopijana Vallabham Jaya Girivaradari Jaya Gopijana Vallabham Jaya Girivaradari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jayarada Madhava Jaya Kunja Bihari Jayarada Madhava Jaya Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, hoje nós iremos dar continuidade na leitura do terceiro canto. O capítulo que nós estamos lendo é o capítulo 5, ainda está bem no começo do terceiro canto. E esse capítulo, o capítulo 5, é intitulado Conversas de Vidura com Maitreya. Então, só para a gente se contextualizar, deixa eu só ver aqui como é que está aqui, se está funcionando no
no Facebook pra gente não ter nenhum, nenhum problema. Então parece que tá tudo ok, tá tudo tranquilo. É, ok. Então, esse capítulo, ele tá numa parte bastante interessante aqui do Srimad Bhagavatam, porque logo depois do segundo canto, Vidura, ele, ele sai, né? Ele vai sair do castelo, lá do palácio de Hastinapura, porque ele é humilhado pelos Kurus, por Dhritarashtra, Duryodhana, enfim. Mas é curioso porque Vidura, ele agora, depois de ter passado por essa, digamos assim, humilhação, tentativa de humilhação, porque ele mesmo, ele é um devoto muito avançado, ele não se sente humilhado. Então ele recebe isso como uma bênção, porque, como a gente sabe, Vidura ele é ninguém menos do que o próprio Yamaraja ou Dharmaraja. É uma figura, é um semideus, uma figura muito importante na assim para a administração, para o funcionamento do universo. É a pessoa que vai julgar assim as almas após a morte. Então, a Yamaraja ou Dharmaraja, ele fica muito assim, ele sente um desejo grande de ouvir o Bhagavatam, então ele faz uma oração para que ele possa vir, é, para que ele possa participar, na verdade, dos passatempos de Krishna e dessa forma ele possa ouvir o Bhagavatam. Então agora Krishna fez um arranjo para que ele saísse ali do palácio onde ele residia. Ele era um conselheiro, assim, na verdade uma pessoa muito importante. Então Vidura, ele nasce, Yamaraja vem como Vidura, e agora ele tem essa oportunidade de sair assim das responsabilidades administrativas, militares, logísticas, para poder é, se concentrar mesmo em assuntos transcendentais e não em assuntos administrativos. Então acontece que ele é humilhado, ele sofre essa humilhação, então ele abandona o palácio, e deixa as coisas dele e vai peregrinar, certo? Só que nessa peregrinação ele acaba deixando a barba, o cabelo crescer, ele fica bastante desgrenhado e as pessoas não o reconhecem. E é bastante interessante porque assim, ele era uma pessoa pública, uma pessoa muito famosa, mas ele deixa de ser reconhecível para poder peregrinar pelos locais sagrados, e ele anda muito, muito, muito mesmo. Tá aparecendo uma mensagem aqui, deixa eu só ver se eu consigo tirar isso. Ok, então ele faz isso e começa a peregrinar. E nessa peregrinação ele encontra uma personalidade bem interessante que é chamado Uddhava. E esse Uddhava, ele é um primo de Krishna. É curioso, porque quando Krishna abandona não, né? Quando ele sai aqui, teoricamente, né? Krishna está em todos os lugares, mas quando Krishna parte desse mundo, pelo menos a sua forma pessoal, saindo desse mundo, ele leva consigo todo o seu séquito, toda a sua parafernália, todos os seus associados, parentes, mas ele deixa Uddhava para que Uddhava pudesse dar continuidade na, no que a gente chama de parampara, na sucessão discipular, porque Uddhava era um devoto muito avançado, ele é um primo paterno de Krishna, e assim como Arjuna também era um primo, só que Arjuna era um primo materno. E quando Krishna conversa com Arjuna na Bhagavad Gita, na nossa famosa literatura,
ele está conversando com um kshatriya, está conversando com um militar, conversando com um administrador. E posteriormente, quando Krishna vai conversar com Uddhava, ele tem o mesmo tipo de conversa que ele teve com Arjuna, só que a diferença é que Uddhava, ele é um brahmana. Então a conversa com Brahmana é muito diferente. Então lá no... acho que não dá para alcançar daqui. Lá no final do Srimad Bhagavatam, o 11º canto, existe essa conversa. A gente encontra essa conversa com Uddhava, que se chama Uddhava Gita, certo? Então, Uddhava, ele tem essa importância. Só que algo curioso é que quando Vidura ele chega para conversar com Uddhava, pedindo para ele explicar, ele até pede, eu acho que eu não vou encontrar aqui o verso, mas Uddhava, então, quando Vidura pede para Uddhava explicar o que Krishna falou para ele, é, Uddhava, ele não aceita. Ele fala que ele fala que ele não deve ouvir, que Vidura não deve ouvir o Srimad Bhagavatam, as instruções de Krishna, a partir dele, a partir de Uddhava, por conta de um princípio bem interessante chamado Maryada Vyatkrama. Vyatkrama, não sei se é exatamente isso, mas é parecido com esse termo. Mas essa etiqueta diz que uma pessoa mais nova não deve instruir uma pessoa mais velha, principalmente quando existe uma pessoa mais velha que tenha plena capacidade de fazer esse serviço. Então, o que acontece? O Uddhava fala, olha, eu ouvi esse ensinamento de Krishna, mas também teve uma outra pessoa que também ouviu esse ensinamento de Krishna, e ele é mais velho, ele é completamente capacitado para te passar o Bhagavata, e essa pessoa é Maitreya, certo? Então, Maitreya, ele se aproxima ele se aproxima dessas duas personalidades, e agora começa esse diálogo entre Maitreya e Vidura. Então Maitreya se torna o mestre espiritual de, de, de Vidura, certo? E é curioso porque essa conversa, ela dura muito tempo, assim. Na verdade, todo o terceiro canto é essa conversa. É, Vidura vai perguntando várias coisas para Maitreya, e Maitreya vai explicando. E todo esse terceiro canto é somente essa conversa, e o quarto canto também. E tirando o 10º canto, que tem 90 capítulos, esse terceiro e o quarto canto são muito longos também. Esse terceiro canto tem 33 capítulos e o quarto canto tem 31 capítulos. Então, assim, próximo dos outros cantos, eles são grandes. Nessa coleção antiga, são 2 volumes. Então, o primeiro canto tem 19 capítulos, o segundo é bem curtinho, tem 10 capítulos só, e esse terceiro e quarto canto são bem extensivos. E esses 2 cantos, eles estão falando justamente sobre a conversa entre Vidura e Maitreya. Então, imagina a importância dessa conversa. É bem interessante. Principalmente aqui no final, onde tem assim, a descrição da conversa entre Devahuti e seu filho, Kapila. Então, assim, uma conversa bem importante. Então, vamos lá. O verso de hoje diz o seguinte: Marganti yate mukha padma nidais Chanda Suparnairishayo Vivikte Yasyagama Marshoda Saritvaryaha Padam Padantita Padam Prapanam. Marganti, buscando, Yat, como, te, vosso,
Mukha Padma, rosto de lótus. Nidaihi, por aqueles que se refugiaram nesta flor de lótus. Chanda, hinos védicos. Suparnaihi, pelas asas. Rishayaha, os sábios. Vivikte, de espírito claro. Yasya, cujo. Arga Marshauda, aquilo que proporciona a isenção de todas as reações do pecado. Sarit, rios. Varayaha, no melhor. Padam Padam, a cada passo. Tirtha Pada, aquele cujos pés de lótus são como um local de peregrinação. Prapanaha, refugiando-se. Tradução e significado dado por Sua Divina Graça, a C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, diz o seguinte. Vyatkrama. O Prabhu Paravyoma colocou aqui, Mariada Vyatkrama, isso. O princípio, o nome do princípio. Então vamos lá. A tradução diz o seguinte: os pés de lótus do Senhor são por si mesmos o refúgio de todos os locais de peregrinação. Os grandes sábios de espírito claro, transportados pelas asas dos Vedas, sempre buscam o ninho do vosso rosto de lótus. Alguns deles se rendem a vossos pés de lótus a cada passo, refugiando-se no melhor dos rios, o Ganges, que pode salvar-nos de todas as reações pecaminosas. Vou repetir aqui a tradução. Os pés de lótus do Senhor são por si mesmos o refúgio de todos os locais de peregrinação. Os grandes sábios de espírito claro, transportados pelas asas dos Vedas, sempre buscam o ninho do vosso rosto de lótus. Alguns deles se rendem a vossos pés de lótus a cada passo, refugiando-se no melhor dos rios, o Ganges, que pode salvar-nos de todas as reações pecaminosas. Vou ler aqui o significado agora. Os Paramahansas são comparados a cisnes reais e fazem seus ninhos nas pétalas de flor de lótus. Paramahansas são... porque assim, existe um sistema social chamado Varnashram Dharma, eu vou falar bem brevemente, e dentro desse sistema existem quatro classes que determinam, digamos assim, o nosso nível, podemos dizer um nível espiritual, vamos dizer assim. E o último desses níveis, o último nível se chama Sannyasi, e dentro desse estágio de Sannyasi existem 4 outros níveis. Eu não vou saber quais são os 3 primeiros, mas eu sei que o último se chama Paramahansa. Então Paramahansa é o nível mais avançado dentro do sistema espiritual do Varnashram, tá bom? Então Paramahansa é um devoto muito avançado, um devoto puro. Então Prabhupada está falando aqui que esses Paramahansas são comparados a cisnes reais, porque que fazem seus ninhos nas pétalas da flor de lótus. As partes do corpo transcendental do Senhor são sempre comparadas à flor de lótus, porque no mundo material a flor de lótus é a última palavra em beleza. E também tem uma coisa interessante do lótus, porque o lótus ele nunca se contamina. Ele nasce no brejo, ele nasce no local onde tem, não é sujeira, mas tem lama, tem um barro assim. E o lótus, ele tem uma película também que ele faz com que ele seja permeável. Então, qualquer coisa que toque no lótus ele não fica, né? Ele não gruda. Então, Krishna é da mesma forma. Não existe nada material que aflija Krishna. Ele nunca se contamina. Apesar dele ser o senhor do mundo material, o senhor dos modos da natureza material, ele nunca se contamina. Assim como o lótus também não. Continuando, a coisa mais bela no mundo são os Vedas, ou o Bhagavad Gita, porque o conhecimento contido nesta literatura é transmitido pela própria personalidade de Deus. O Paramahansa faz seu ninho no rosto de lótus do Senhor e sempre busca abrigo a seus pés de lótus, que são alcançados pelas asas da sabedoria védica. Uma vez que o Senhor é a fonte original de todas as emanações,
As pessoas inteligentes, iluminadas pelo conhecimento védico, buscam o refúgio do Senhor, assim como as aves que deixam o ninho procurando-no novamente para descansarem completamente. Todo o conhecimento védico tem como objetivo o entendimento do Senhor Supremo, como o Senhor declara no Bhagavad Gita 15.5. Vedascha sarvai aham eva vedyo. As pessoas inteligentes, que são como cisnes, refugiam-se no Senhor de qualquer maneira e não pairam no plano mental, especulando infrutíferamente sobre diferentes filosofias. Prabhupada ele citou aqui esse verso, o verso 15 do capítulo 15, ele comentou aqui em sânscrito, mas curiosamente não botou a tradução. Então, Vedascha Sarvai Aham Eva Vedyo, que significa que Krishna é a fonte de todos os Vedas e é aquele também que conhece os Vedas e também é a meta dos Vedas. Tem uma outra linha, ele botou apenas uma linha das 4, mas no total fala isso: eu sou a fonte dos Vedas, eu sou conhecedor do Vedanta, e sou compilador do Vedanta e sou também a meta. Continuando aqui, o Senhor é tão bondoso que espalha o rio Ganges por todo o universo, para que, banhando-se neste rio sagrado, todos possam aliviar-se das reações dos pecados que ocorrem a cada passo. Há muitos rios no mundo que conseguem evocar nosso sentido de consciência de Deus, simplesmente por banharmos-nos neles. E o rio Ganges é o principal entre estes rios. Na Índia, há 5 rios sagrados, mas o Ganges é o principal. É o rio mais sagrado. O rio Ganges e o Bhagavad Gita são as principais fontes de felicidade transcendental para a humanidade, e as pessoas inteligentes podem refugiar-se neles para voltarem ao lar, voltarem ao Supremo. Mesmo Shripada Shankaracharya recomenda que um pouco de conhecimento sobre o Bhagavad Gita e beber um pouco de quantidade da água do Ganges são coisas que podem nos salvar da punição de Yamaraja. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Gyanati Mirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshu Miritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimati Chandramukha Swami Namne. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Namne. Então vamos aqui repetir a tradução do verso. Os pés de lótus do Senhor são por si mesmos o refúgio de todos os locais de peregrinação. Os grandes sábios de espírito claro, transportados pelas asas dos Vedas, sempre buscam o ninho do vosso rosto de lótus. Alguns deles se rendem a vossos pés de lótus a cada passo, refugiando-se no melhor dos rios, o Ganges, que pode salvar-nos de todas as reações pecaminosas. Então, vamos lá. Aqui, como eu falei, né? Aqui quem tá tendo a conversa entre essas duas personalidades, Vidura e Maitreya. E aqui está sendo uma descrição, na verdade, uma oração dos semideuses, certo? Então, nós já estamos assim adiantados nessa conversa entre Vidura e Maitreya. Já aconteceram várias coisas, mas para a gente não se delongar muito, eu vou me ater somente ao verso, tá bom? Então, esse verso e esse significado de Prabhupada estão enaltecendo bastante a posição dos Vedas, principalmente Prabhupada fala sobre a Bhagavad Gita. E é curioso, porque assim, se nós formos contabilizar toda a literatura que existe em latim e toda a literatura que existe em grego, que são as bases, as principais bases da filosofia europeia, filosofia ocidental, nós, somando essas duas quantidades, a gente não chega na quantidade de literatura que tem nesse idioma chamado sânscrito. E é curioso,
porque o sânscrito, também chamado de Devanagari, o idioma dos deuses, é um... Deixa eu fechar aqui. É um idioma que por si só já traz bastante fidelidade, já traz bastante assim uma compreensão muito forte da filosofia védica, porque sânscrito também significa digamos assim, sans significa também, digamos assim, idioma perfeito, significa perfeito, e escrito de sânscrito significa escrita, então é a escrita perfeita. E uma coisa curiosa é que realmente, se nós formos analisar do ponto fonodiológico, o sânscrito é um idioma perfeito porque ele utiliza digamos assim, toda a nossa estrutura fonodiológica e é diferente de todos os outros idiomas. Algo importante também no sânscrito é que cada palavra, cada sílaba, ela é única. Então não existe uma questão de confusão quando nós vamos ler o sânscrito, que é diferente digamos assim, um exemplo, o português, quando a gente fala casa, a gente sabe que se escreve com S, mas casa tem um som de Z. Então, por que não se escreve com Z? Por que se escreve com S? No sânscrito, não. Cada sílaba, cada parte do verso é perfeita. E ela também, tradicionalmente, é escrita através de versos. Então, ou prosa. Então, quando a pessoa que vai ler, ela consegue ter uma compreensão não somente linguística, mas também uma compreensão filosófica. E como a gente está vendo nesse verso de hoje, nós temos até uma compreensão muito, muito poética. Tanto que Gita significa canção. Podemos chamar também de poesia. Então a Bhagavad Gita é a canção de Deus, é a poesia de Deus. Como eu falei, lá no 11º canto tem Uddhava Gita, que é a canção de Uddhava. Nós temos a Shiva Gita, que é lá no quarto canto. Inclusive também é uma conversa entre Vidura e Maitreya. Então, esse idioma sânscrito, por si só, já é muito interessante de se estudar. Diferente, infelizmente, de outros idiomas, como o latim, como o grego e por aí vai. Por isso que Prabhupada fala isso aqui. O conhecimento contido na Bhagavad Gita, nos Vedas, é transmitido pela própria personalidade de Deus. E isso é interessante. Eu acho que todo mundo que conhece a Bhagavad Gita pela primeira vez tem essa dúvida, assim, como é que eu vou saber a veracidade dessa literatura? Como é que eu vou confiar na literatura védica? Como é que eu vou saber que o que está escrito ali é verdade? Como, por exemplo, fala-se sobre os 3 modos da natureza material. Como que eu vou aceitar isso como uma verdade? Como é que eu vou aceitar que a alma ela é eterna? Porque a gente nós não temos como medir, não existe um aparelho que vá medir a alma espiritual. Quando a alma sai do corpo, não existe uma forma de nós acompanharmos de forma científica, diferente do nosso corpo material. Para saber se ele está bom, a gente usa termômetro, a gente pode ir no médico fazer exames, mas assim, o corpo sutil, não falo nem somente a alma, mas o nosso corpo sutil também, não é possível nós termos assim essa comprovação. Então, como levar a sério essa digamos assim, essa instrução? A gente vai levar a sério, a gente vai acreditar por conta desse termo, desse conceito chamado parampara, que é o conceito de sucessão discipular. Então, quando nós, principalmente aqui no Ocidente, conhecemos o movimento Hare Krishna, a gente tem contato com a literatura de Prabhupada, a gente ainda não tem, digamos assim, uma convicção, no começo pelo menos. Nós não temos uma convicção de que aquilo realmente é verdadeiro. Então, a gente gosta, a gente pode ter o desejo de conhecer mais,
E nesse momento a gente adquire uma fé. Porque assim, a fé, na verdade, ela, ela é muito relacionada, obviamente, com a questão religiosa. Mas se nós formos analisar a questão da fé, a gente pode perceber que todo mundo tem fé em algum tipo de... em qualquer coisa, na verdade. A gente levanta da cama porque a gente tem fé que a gente precisa, sei lá, comer, tomar café da manhã para poder viver. A gente tem fé para poder ir para o trabalho. Eu tenho fé que eu vou ganhar meu salário no final do mês. Um relacionamento, eu vou continuar nesse relacionamento porque eu tenho fé que vai me trazer felicidade. A gente tem fé no time de futebol, a gente tem fé no presidente, a gente tem fé em várias coisas. Só que a gente pode perceber que existem dois tipos de fés. A primeira fé é a fé, digamos assim, uma fé preliminar. É a fé quando a gente acha que aquele caminho que a gente vai seguir vai nos trazer algum tipo de felicidade. Como, por exemplo, eu vou votar num político porque eu tenho fé que ele vai melhorar a situação do país, vai melhorar a situação da minha cidade, da minha rua, vai melhorar a minha situação, a situação econômica, mas a gente só tem uma fé. Assim como um relacionamento. Ninguém começa um relacionamento tendo certeza que aquele relacionamento vai dar certo. Então, a todo momento, a gente deposita a nossa fé, mas ao mesmo tempo a gente não tem certeza absoluta se aquilo vai nos trazer algum tipo de benefício. E na questão religiosa também é a mesma coisa. É, a gente tem fé de que aquilo vai ser um bom caminho para a gente, só que a gente ainda não tem como comprovar. Então, a partir desse momento, a gente vai iniciar o que a gente pode chamar de busca, para uma busca de concretização dessa fé, para que essa fé ela saia desse primeiro estágio, que é o estágio preliminar, e ela possa passar por um estágio de uma fé científica. E essa fé científica, ela só pode existir quando a gente experimenta aquela nossa fé mesmo. Porque no primeiro momento a gente pode falar, a gente pode teorizar a nossa fé, mas a gente não pode, a gente não tem condições ainda de ter certeza porque a gente ainda não experimentou. Então, em tudo que a gente tem fé, a gente precisa experimentar. E qual é o processo, qual é a experiência que nós temos para a gente poder perceber que a Bhagavad Gita e que a literatura védica são literaturas fidedignas? Como ter essa certeza? Assim, é muito mais fácil para o indiano levar a sério essa filosofia, acredito eu, não sei também, eu tenho fé nessa minha ideia, porque ele já tem uma base social que é baseada na Bhagavad Gita. Nós não, nós ocidentais, nós temos mais dificuldade, porque os conceitos védicos, eles diferem muito dos conceitos cristãos, dos conceitos aristotélicos, filosóficos. Por quê? Porque a filosofia védica ela está sempre baseada na eternidade, na transcendência, no que a gente pode também chamar de metafísica, mas então essa questão da fé ela pode nos ajudar a mitigar essas dúvidas e fazer com que a gente se situe pelo menos no estágio mais, digamos assim, mais seguro, ok? Então, Rupa Goswami não, desculpa, tem um mestre espiritual da nossa linha chamado Vishwanatha Chakravarti Thakura, que ele escreve uma literatura chamada Madhurya Kadambini, onde ele vai sistematizar o processo da nossa fé, certo? Ele fala assim, olha, quando uma pessoa ela tem fé em Krishna, ela vai passar por esse estágio, depois vai passar por esse, até realmente chegar numa fé científica, né? Como nós falamos no começo, aí que ela vai ter a plenitude, ela vai ter aquela convicção. E é interessante porque, assim como um processo científico, existe um método, esse nosso mestre espiritual, da nossa linha de sucessão discipular, chamado Vishwanatha Chakravarti Thakura, ele também escreve digamos assim, essa estrutura para que essa estrutura que a gente possa seguir de forma segura
o caminho da nossa fé. Então ele fala, olha, a pessoa primeiramente ela vai ter essa fé chamada de Shraddha, certo? Então, quando a pessoa ela tem Shraddha, ela vai fazer algo que é muito natural, porque assim como eu falei, fé a gente leva para o campo mais religioso, mas a fé ela também está bastante relacionada com vários aspectos da nossa vida, como eu falei, futebol, emprego, política, relacionamento. A gente come porque também a gente precisa ter fé de que a comida vai nos fazer bem, ou de não que necessariamente vai nos fazer bem, vai nos sustentar, o que não acontece às vezes, principalmente nos ultraprocessados, mas todo mundo vai ter fé. E qual é o segundo estágio da fé? A gente vai buscar locais, tecnicamente chamados de cenas, né? Locais onde existam pessoas que estarão também no mesmo, digamos assim, na mesma sintonia que a gente. Então a gente vai buscar ambientes que nós podemos professar nossa fé, certo? Então, se eu gosto de medicina, eu preciso ir para uma faculdade de medicina, porque de nada adianta eu pegar toda a literatura médica, posso pegar toda a literatura médica, ler tudo, compreender tudo e chegar num hospital, depois de 10 anos lendo toda a literatura, eu chego no hospital e falo, olha, eu li toda a literatura da medicina, eu gostaria de deixar aqui meu currículo, que eu quero ser cirurgião, quero ser cardiologista, quero ser neurocirurgião ou qualquer coisa, mesmo se for algo simples, a pessoa do hospital vai rir, vai achar que aquilo é piada, não vai levar a sério. Por quê? Porque a pessoa não passou pelo processo técnico da medicina, não foi para uma faculdade, não teve um tutor, ela não se submeteu, ela não foi submissa a uma bancada para apresentar seu TCC, ela não teve, não fez, como é, tem um termo técnico, ela não fez residência, então assim, ela não será levada a sério, ok? Então, da mesma forma, a gente precisa, no campo espiritual, a gente também precisa procurar locais onde estejam, onde esteja, onde a filosofia, onde aquela fé, onde aquela religião esteja sendo praticada, certo? Então a gente vai para esse segundo estágio chamado sadhusanga, onde a gente vai se relacionar com as pessoas que estão praticando aquilo que a gente tem fé, naquilo que a gente acredita, ok? Então, a gente vai pro... Aí, Vishwanatha Chakravarti Thakura fala sobre o terceiro estágio, que ah, é quando nós vamos praticar aquilo que nós acreditamos. Tem aquele verso, aquela frase que diz: diga-me com quem andas e eu direi quem tu és. E essa frase ela se encaixa perfeitamente nesse contexto, porque se nós, é científico. Se nós andarmos com pessoas que ouvem um certo tipo de música, a gente vai se influenciar, a gente vai começar a ouvir aquele certo tipo de música. Se a gente andar com pessoas que utilizam drogas, a gente vai acabar utilizando também. Tudo nos influencia. Então, se a gente está numa cena, num ambiente onde uma prática está sendo feita, a gente vai também caminhar nessa mesma direção. Então, quem tem fé precisa se relacionar com pessoas que são sadhus, por isso que se chama sadhu sangha. Sangha significa andar junto, e sadhu significa devotos, significa sábios. Então a gente procura as pessoas que estão professando aquela nossa fé. Então a pessoa principal nesse primeiro momento é o mestre espiritual, juntamente com os devotos, claro. Mas a gente precisa de um mestre espiritual, nem que seja um Shiksha Guru, porque o mestre espiritual que dá nome é chamado de Diksha. E nós temos um outro tipo de guru, que é chamado de Shiksha, que são nossos mestres instrutores. Então a gente precisa estar conectado com essas pessoas, certo? E dessa forma a gente vai começar a praticar aquilo que a gente tem interesse.
O quarto estágio é bastante interessante. Daí, aquele exemplo que eu estava dando da pessoa que quer fazer uma faculdade, quer um relacionamento, quer uma coisa ou outra, aí aqui já acaba, porque no mundo, digamos assim, num contexto material, a gente basicamente chega nesse ponto. A gente deseja algo, vai em busca dele, se relaciona com as pessoas que estão praticando aquilo e a gente acaba praticando também. Aí nesse estágio, digamos assim, uma pessoa que tinha fé que a medicina iria trazer felicidade, ela pode ir para dois caminhos. O primeiro, ela pode se frustrar, ela pode perceber que, sei lá, existe uma manipulação, existe ali uma coisa estranha, que não tem nada a ver com o que ela acredita, com os valores dela, e aquela pessoa vai se afastar, e a fé dela, ela tinha uma fé, e a fé caiu por terra. Porém, ela pode ter uma segunda compreensão da mesma realidade. Ela pode pensar, não, realmente aqui tem suas dificuldades, mas eu vou continuar, eu vou, eu vou melhorar, eu vou estudar mais. Talvez eu não esteja vendo de uma determinada maneira, da maneira correta. Aí a pessoa ela vai avançando, certo? Porém, o que acontece no caminho de um espiritualista, segundo Visvanatha Chakravarti Thakura? A gente, quando avança espiritualmente, a gente alcança um estágio chamado de Anartha-Nivriti, que é quando a gente vai começar a se purificar. Só que essa purificação, ela não é simples, ela não é fácil, não é um processo simplório, não é um processo simplista, assim, ele realmente é complexo, é um processo muito profundo, muito denso, é realmente um momento onde a gente vai mergulhar dentro do que nós realmente somos, a gente vai se conhecer, nós seremos apresentados a nós mesmos, e nesse momento é o momento que a gente chama de Anartha-Nivriti, como o Visvanatha Chakravarti escreveu, e é, no cristianismo, se não me engano, se chama a noite escura da alma, porque é um momento muito a longa noite escura da alma, não lembro muito bem. E também tem um termo que os espiritualistas usam para esse momento de purificação, que é reforma íntima. Então, tanto no espiritismo quanto no catolicismo, quanto aqui no Vaishnavismo, nós temos esse termo. Com certeza, nas outras linhas filosóficas, outras religiões, a gente também encontra esse termo. Mas acontece que, que isso existe em todos os processos religiosos. Então, a gente vai começar a se purificar. Os nossos maus hábitos começarão assim, a transparecer. Nós vamos começar a ter experiências mais intensas. E aí, nesse momento, muitas pessoas também deixam o caminho espiritual por medo, por ficarem assustados, mas elas acabam colocando a culpa no externo, colocando a culpa no outro, às vezes colocando culpa no guru, colocando culpa em Deus, no padre, no pastor, no rabino, mas na verdade tudo aquilo só está dentro dela. Porém, tem um outro tipo de pessoa que vai aceitar que ela é daquele jeito, mas que ela não vai desistir. Aí ela vai chegar no quinto estágio do caminho espiritual, são nove etapas, 9 degraus, 9 estágios, 9 fases. Mas eu vou ficar aqui na quinta, que é o contexto aqui do nosso verso de hoje. Então, nesse quinto estágio, a pessoa ela vai alcançar uma fase chamada nista, que é algo muito interessante. E nista significa equilíbrio, significa equanimidade. A pessoa ela vai alcançar uma paz, a mente dela vai começar a ficar mais tranquila, porque ela já vai ter passado esse estágio mais denso. Na verdade, a Nata Nivriti nos acompanha até o final da nossa estadia aqui no mundo material. Mas chega uma hora que a Nata Nivriti se torna menos assim, menos violenta, menos agressiva. A gente já consegue ficar mais tranquilo. Tem uma fase que realmente é uma violência muito grande, mas depois isso melhora. E por que eu queria chegar nesse ponto? Queria chegar nesse nível, no quinto nível? Porque assim como existem os 9 estágios para a gente transcender, existem 3 tipos de devotos, 3 tipos de espiritualistas ou 3 tipos de religiosos
independente de segmento, independente de religião. O devoto de terceira classe, que é o devoto neófito, aquele que ainda não tem muito conhecimento, é um pouco ignorante ainda. E esse devoto é chamado de Kanishta Adhikari. Kanishta significa imaturo. Então é aquele devoto fanático, é aquele devoto que precisa mostrar para o mundo que ele é Hare Krishna, que ele é cristão, que ele é muçulmano, que ele é budista. É aquela pessoa imatura que ainda não tem uma força ainda espiritual interna, então ela precisa gritar, ela precisa fazer alarde, precisa dizer que está todo mundo errado, só ela está certa. Porque se ela achar que ela tem defeito, que a religião dela tem defeito, ela vai embora, não é uma pessoa que tem uma força espiritual. E quando é que a pessoa deixa de ser canista adhikari para ser um devoto de segunda classe, que é o Madhyama Adhikari, que é o devoto médio? É justamente nesse ponto, quando a gente passa do estágio de Anartha Nivriti, que é o quarto estágio, e chega no quinto, que se chama Nishta. Quando a pessoa ela deixa de sofrer assim a violência dos seus próprios anartas, ela começa a ter uma mente mais tranquila, mais pacífica. E isso acontece porque todo mundo aqui deve saber, nós seguimos quatro princípios regulativos. E quando a gente faz as pazes com esses princípios regulativos, a gente já não está mais sofrendo, não está mais seguindo por obrigação, já faz parte da gente mesmo, já é natural. Aí nesse momento, quando a gente faz as pazes com as regras e regulações, a gente chega nesse estágio de nista. Então a gente alcança a maturidade espiritual. E somente aí, nesse momento, é que a nossa fé, por isso que eu queria chegar nesse ponto, que a nossa fé, ela deixa de ser uma fé preliminar, uma fé imatura, uma fé infantil, para se tornar uma fé científica. Porque é somente nesse momento que a nossa mente ela vai estar mais tranquila, ela vai estar pacífica, ela vai estar satisfeita, a gente já vai sentir um prazer dentro da nossa mente, a gente já não vai mais estar se debatendo tanto com as dualidades do mundo. É, não que a gente já tenha transcendido, não que a gente já seja um devoto uau, um devoto avançado, mas só de transcender esse primeiro estágio já é um nível bastante interessante. Então, para quem está começando, como é meu caso, é interessante estar pensando nisso, estar almejando ter uma mente mais tranquila, mais pacífica, para que a gente possa compreender a filosofia da Bhagavad Gita. Aí somente nesse momento é que a gente vai conseguir perceber como que a literatura védica ela é perfeita, assim, principalmente a Bhagavad Gita, como o Prabhupada fala aqui, a gente vai conseguir entender aquela mensagem realmente de forma mais intensa, de uma forma mais completa, de uma forma mais pura, porque até então, se a gente estiver ainda sofrendo com as investidas da nossa mente, a gente não vai ter uma capacidade técnica de assimilar essa filosofia. E é por isso que a gente tem que seguir os princípios de regras e regulações, porque é como o Prabhupada fala, um devoto que ele conhece a consciência de Krishna e começa a praticar o sistema de regras e regulações, é como se fosse um ventilador que ele desliga, está desligado, a pá continua girando, as pás continuam girando dos desejos, ainda existem muitos desejos, existe uma ira, existe uma luxúria, existe tudo isso, mas vai parando aos poucos. Porém, quando a gente quebra, quando a gente cai, entre aspas, né, quando a gente quebra um desses princípios, por mais que seja de uma forma, digamos assim, de uma forma rápida, de uma forma que a gente possa achar que é inofensiva, a gente faz o que? A gente coloca de novo o ventilador na tomada. E quando a gente coloca o ventilador na tomada, a gente dificulta ainda mais a nossa mente de chegar nesse quinto estágio de nista. Então, o importante é a gente continuar a nossa trajetória, praticando de forma intensa a espiritualidade, porque, como a gente sabe, nós estamos em Kali Yuga, e Kali Yuga é um ambiente onde a espiritualidade ela é contraditória, porque todo mundo vai por um caminho
que é completamente contrário da espiritualidade. Então, praticar a espiritualidade em Kali Yuga é difícil. E se a gente coloca o ventilador na tomada todo momento, a gente vai só atrasar cada vez mais o nosso progresso de alcançar essa mente, essa mente equânime. Tem um verso na Bhagavad Gita, na verdade são 4 versos, é uma sequência de 4 versos, onde Krishna ele explica os 4 principais, são 4 versos que são os 4 principais versos da Bhagavad Gita, e é importante a gente conhecer muito bem. E tem da sequência, o terceiro verso, que é o 8, que é o verso 10, Krishna fala Teshan satata yuktanam bhajatemam priti purvakam dadami buddhi yogantam yena mam upayanti te. Na verdade, o verso que eu queria é o verso anterior, que é o onde Krishna fala que eu vou só para as últimas linhas, onde Krishna fala Eramanticha. Não, ele fala. Oh meu Deus, tô confundindo os versos. Deixa eu ver aqui. Eramanticha. Peraí. Da base. Aqui. Tushanticha. Isso. Tushanticha Eramanticha. Mas eu vou ver aqui na íntegra. É o verso de número. É o 9. Tushanti Chara Manticha. Ele usa esses 2 termos, que um devoto que se mantém no caminho espiritual, ele alcança um nível chamado, que Krishna chama de Tushanti, e o outro chamado Ramanti. São 2 termos bem interessantes. Tushanti vem de Shanti, vem de... Shanti significa paz, mas aqui Prabhupada traduz como satisfeito, né? Tushanti, isso, ficam satisfeitos. Então a pessoa que chega pelo menos nesse 5º nível espiritual, ela alcança o nível de Shanti, de satisfação, e esse segundo chamado de Ramanti. Esse Rama do Ramanti, ele é justamente o Rama que a gente canta no Mahamantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama significa que essas pessoas elas vão sentir prazer. Prabhupada traduz como desfrutam bem-aventurança transcendental. Então, quando a gente segue assim a Bhagavad Gita, a gente vai alcançar esse nível nista, onde a gente vai poder começar a trilhar realmente um caminho espiritual mais nítido, de uma forma mais madura. Então, no começo, realmente não dá para ter certeza. Assim, a nossa fé ela ainda é muito preliminar. A gente precisa ainda fortalecer as nossas práticas espirituais, chamadas de sadhana, para que a gente possa nos purificar, e dessa forma a gente vai sentir um real prazer, uma real satisfação, e dessa forma a gente vai compreender cada vez melhor a literatura da Bhagavad Gita, do Srimad Bhagavatam, conhecer melhor quem são os nossos mestres espirituais, quem são os nossos reais amigos, e por aí vai. Então o processo ele é complexo, porém o processo é completo. Não é um processo onde a gente vai ter alguma dúvida, digamos assim, uma dúvida prática. Na verdade, não. O processo ele já é completo, ele já foi testado cientificamente por muitos mestres espirituais. Então, por ter certeza que várias pessoas alcançaram um nível de perfeição, a gente pode partir nessa trajetória entre a fé preliminar para chegar numa fé realmente científica, uma fé inabalável e uma fé filosófica também. Então, faltam 4 minutos, mas eu vou parar por aqui. Deixa eu ver se tem algum comentário, alguma dúvida. Eu acho que está tranquilo. Então, gostaria de agradecer o convite para ter participado. Tem aqui o meu querido irmão, Padre Sérgio, mandando umas mensagens bem legais.
Então, é isso, galera. Eu acho que não tem perguntas, pelo menos acho que eu estou vendo aqui. Agradeço mais uma vez ao Prabhupada Vioma pelo convite. E até a próxima, galera. Tenham todos uma ótima. Hoje é quinta-feira, uma ótima quinta-feira. E todas as glórias a Srila Prabhupada. Jai.